Bom, gente, vou saudar aqui para conversar com a gente do outro lado da tela, pela primeira vez aqui no nosso Faixa Livre. Saúdo com muita alegria a jornalista Heloísa Vilela. Heloísa Vilela, bom dia. Bom dia, tudo bem? Semana vai começar que vai começar, viu? Muita coisa acontecendo aqui em Brasília, né? Semana quente, viu, Heloísa? Eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente pela primeira vez aqui no nosso Faixa Livre. Seja bem-vinda a esse diálogo que a gente faz aqui todos os dias no nosso programa a respeito dos temas importantes da política nacional, internacional, enfim. Heloísa, como você mesma disse, teremos uma semana quente aí em Brasília, mas não só. Mas eu quero começar justamente pela pauta nacional, analisar o que a gente pode ter ao longo dos próximos dias o governo Lula, que, acima de tudo, se beneficia daqueles atos que a gente teve pouco mais de uma semana atrás contra a PEC da anistia, a PEC da blindagem, enfim. O presidente esteve lá em Nova York, na Assembleia Geral da ONU, ao longo da última semana, mas já está de volta ao Brasil, tendo de lidar com uma série de questões importantes no debate público, especialmente essa saída do União Brasil da base do governo, que, de alguma forma, acabou meio que consolidada com a demissão, o pedido de demissão do ministro Celso Sabino do Ministério do Turismo. Enfim, a gente vai analisar cada um desses fatos daqui a pouquinho com mais detalhes, viu, Heloísa? Mas antes eu queria uma análise tua. Como é a primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre, eu queria uma análise mais geral sua a respeito do governo do presidente Lula, que avança aí para perto do seu terceiro ano, finalizando o seu terceiro ano. Nesse terceiro mandato, em meio a uma série de contradições, enfim, o que você pode dizer a respeito do governo do presidente Lula até aqui, nesses pouco mais de 2 anos e 9 meses de mandato? Olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é o estado em que o governo Lula encontrou o país, né? A gente viu 4 anos de um processo de destruição com muita convicção de vários projetos que são de interesse da população. Os ministérios, quase todos, estavam assim à beira da morte. Era uma terra arrasada mesmo que a gente viu. Então, foi um primeiro ano dificílimo de reconstrução, de tentativa de restabelecer políticas, o governo teve que recriar ministérios que foram destruídos, fechados e abandonados. Então, foi um trabalho. Assim, o governo custou muito a mostrar o que estava fazendo, justamente porque era difícil, porque estava tentando reestruturar o trabalho, a máquina do governo, né, que foi dilacerada aí pelos 4 anos do governo Bolsonaro e os anos do Temer, que também seguia a mesma política. Então, foi assim difícil de ver, mas eu acho que depois, ainda por cima, né, com a entrada do Sidônio, a gente começou a ver o governo novamente, começou a ver os trabalhos que o governo está fazendo, os programas que estavam entrando em campo e que alguns já vinham há algum tempo, mas não conseguiam assim chegar à opinião pública. E eu acho que não é à toa que a gente está vendo uma mudança nas pesquisas, uma recuperação do presidente Lula, porque, primeiro, conseguiu, a duras penas, duríssimas penas, estabelecer uma estabilidade econômica, com inflação baixa, com aumento do emprego e tal, e agora está vendo uma redução muito lenta, mas concreta, dos preços dos alimentos. Então, isso tudo está se somando para ajudar a recuperação da opinião, da avaliação que a opinião pública faz do governo Lula. E acho que também o julgamento desse núcleo crucial do golpe de Estado também ajudou, porque muita gente acompanhou o que estava sendo feito ali no Supremo Tribunal Federal. Para nossa surpresa, o ICL, por exemplo, bateu recordes seguidos de audiência só com a transmissão ao vivo claro, das partes que foram transmitidas ao vivo, né? Porque eu acompanhei muita coisa que não foi permitido a gente transmitir, mas a gente foi fazendo os informes assim mesmo, e havia um interesse gigantesco da população. Então, eu acho que isso também ajudou a provocar uma certa retração desse movimento bolsonarista que vinha muito forte e que tem demonstrado fragilidades e que está perdendo um pouco dessa força toda que eles tinham. Eu acho que a tendência daqui para frente é mais ou menos essa, continuar
não serão pulos, não serão saltos de popularidade, de melhoria do governo, nada disso, mas são ganhos incrementais, pequenos, mas que estão se mostrando consistentes. Acompanhamos aqui também muito de perto, viu, Heloísa, o julgamento do núcleo crucial do golpismo aqui no nosso programa. Transmitimos todas as horas ali daquele julgamento ao vivo no Faixa Livre. Fiquei mais de 48 horas no ar ao longo de 5 dias aqui desse julgamento histórico. Acima de tudo, aliás, teremos outros núcleos sendo julgados ao longo das próximas semanas e meses aqui no nosso país. Vamos aguardar isso, a continuidade desse julgamento e também, acima de tudo, o julgamento que deve acontecer, enfim, a gente espera que no ano que vem do Bolsonaro em relação às mortes provocadas por ele durante a pandemia de Covid-19, né? Já há uma investigação aberta lá no Supremo Tribunal Federal. Talvez seja, pelo menos eu considero, Heloísa, esse o principal crime cometido pelo Jair Bolsonaro. Mais de 400 mil mortes são colocadas na conta dele, por conta do discurso negacionista, né, Heloísa? Exatamente. Então, foi com muita alegria que eu vi a abertura desse processo lá no STF, pelo ministro Flávio Dino. Inclusive, na semana anterior a essa abertura, a gente estava batendo um papo ao vivo, porque a gente lançou um documentário contando toda a história do julgamento, e a Juliana Dalpiva estava assim, muito triste de ver que não ia haver julgamento nenhum por conta da Covid. Eu falei, olha, não se afobe, vamos ver, muita coisa pode acontecer. E foi engraçado, porque na semana seguinte o ministro Dino abriu esse processo. E esse, eu acho que tem potencial. Eu não acho que seja um crime maior ou menor. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse conseguido o intento dele, a gente não estava aqui hoje conversando, para dizer o mínimo. Então, eu acho que são 2 crimes gravíssimos, mas que ele não podia passar sem ser julgado por esse. E acho que esse julgamento, espero que seja transmitido ao vivo, porque esse também terá um caráter educativo, pedagógico importantíssimo, e esse vai tocar na vida de muita gente, porque muitos bolsonaristas também perderam parentes, também perderam amigos, e pode ser que ali a gente consiga mostrar para algumas pessoas que ainda tem um pingo de capacidade de racionalizar, analisar e avaliar, mostrar por que ele é responsável por essas 400 mil mortes. Então, isso tem um potencial educativo e político muito grande, na minha opinião. Não tenha dúvida. Muito importante esse julgamento, a gente espera que ele aconteça o mais rapidamente possível. Agora, Heloísa, me chamou a atenção na tua primeira fala, você falou, você citou o Sidônio Palmeira, que é o responsável pela comunicação do governo. As pessoas, há um entendimento de parte dos analistas de que o principal problema da gestão Lula estaria relacionado à comunicação. Você também tem esse tipo de análise, faz esse tipo de análise? Porque eu, sinceramente, observo que, acima de tudo, a grande aliança que foi construída para governar o país repleta de contradições, de interesses, está para além dos erros de comunicação cometidos pelo governo. Mas eu queria te ouvir a respeito disso. Você eu considera isso? Concordo inteiramente com você. Não adianta você ter uma tremenda comunicação e estar refém de uma situação política que foi criada para viabilizar a vitória da chapa, né? E a gente vai repetir essa fórmula. O governo vai repetir essa fórmula, vai fazer uma frente ampla novamente para enfrentar a extrema-direita. Então, essas camisas de força que existem dentro do governo por conta da limitação política da frente amplíssima que foi criada, vão continuar. Então, então não acho que seja só um problema de comunicação, acho que a mudança na comunicação fez diferença, tem acertado na maneira de divulgar o governo, na forma de apresentar os projetos, melhorou, acho que melhorou e tornou o governo mais visível para a população. Acho, inclusive, que o presidente Lula deveria fazer uso mais frequente da cadeia de rádio e TV, porque é um canal de comunicação direto com a população que ele deveria usar. E ouço outras coisas também de pessoas que são especialistas em tecnologia que falam que o governo deveria usar muito mais o canal Gov para falar direto com a população, que não faz. Então, são outras coisas que podem ser feitas, mas eu acho assim, concordo com você
totalmente em dizer que não é um problema só de comunicação, nunca foi um problema só de comunicação, é um problema de incompatibilidade interna dessa frente ampla que está mais ou menos se desmontando nesse fim de governo, mas vai ser remontada, porque na medida que as pesquisas mostrarem o favoritismo do presidente Lula, como já estão mostrando, e se essa tendência continuar, esse centrão vai voltar para os braços do Lula, entendeu? Porque eles não querem saber de ideologia, eles não querem, eles não tem projeto de país, nem de governo, nem de nada. Eles querem poder, eles querem estar ali onde o poder estiver. Então, eles vão voltar para os braços do presidente Lula. O Celso Sabino mesmo entregou a carta de demissão ficando dentro do governo mais um tempo. Ele saiu, mas não saiu. Ele aceitou o convite do Lula para ir fazer umas inaugurações e não tem prazo fechado para, de fato, sair do governo. Tem outras áreas onde o cara sai e tenta deixar uma pessoa do partido. Olha, esse centrão, você sabe como é que é, né? Vale tudo para ficar no poder. Vale tudo para ficar no centro do poder, como você traz aqui para a gente. Se eu não estou enganado, a União Brasil, eu estava lendo esses dias, teria mais de 140 cargos no governo ainda, mesmo depois de ter anunciado o desembarque da gestão na última semana de maneira oficial. Aliás, uns 10 dias foi anunciado propriamente o desembarque definitivo do partido do governo, mas ainda há uma série de questões que precisam ser resolvidas internamente. O próprio União Brasil tem que resolver que partido ele é, né? Porque você tem um dos maiores aliados do presidente Lula hoje, é o presidente do Senado, que é do União Brasil, e os maiores detratores estão na Câmara dos Deputados. Então, assim, é um partido que não se entende, né, internamente. É um partido totalmente... a gente brinca aqui em Brasília, que é o Desunião Brasil, porque vai ser desunido assim lá longe, né? É isso, é isso. Heloísa, eu queria que você falasse um pouco a respeito do seguinte: a gente tem observado essas movimentações dentro dos partidos, especialmente do dito centrão, que nada mais é do que a direita no nosso país, enfim. Você acredita ser possível o governo reeditar essa ampla aliança pela dita governabilidade em 2026? Porque o Lula, ele fez uma declaração muito contundente na Assembleia Geral da ONU na última semana, numa reunião com lideranças aqui da América do Sul. Você deve ter visto essa declaração, estava lá o representante também da Espanha, do Chile, enfim, lideranças de países aqui do nosso continente, também da Espanha, falando a respeito dos erros que a esquerda teria cometido ao longo desses últimos anos para abrir espaço para a extrema-direita, de que nós não estaríamos falando para o nosso público, enfim, para os nossos eleitores, acima de tudo, enfim. Esse tipo de declaração do presidente Lula, de alguma forma, representa o que ele pode indicar para a sua construção, a construção da sua próxima chapa para 2026? Você acha que o Lula deve caminhar para a esquerda ao longo dos próximos meses para construir uma nova chapa para governar o país? Você viu o que ele falou, né? Ele falou que a gente faz um projeto de governo para ganhar a eleição, que é mais à esquerda, e na hora de governar a gente fica restrito, digamos assim, pela frente ampla que a gente criou. E eu acho que a fórmula vai ser igualzinha para a próxima eleição. Agora, eu acho também que quando o presidente Lula fala onde foi que a gente errou, eu acho que isso dá margem a várias interpretações. Pode ser uma resposta da formação política dessas alianças, mas pode ser uma resposta também ao capitalismo em si, assim, ao estágio de capitalismo que a gente está vivendo, no qual a concentração de renda é muito mais brutal do que era na fase do capitalismo industrial, onde havia muita distribuição de renda para que a classe média tivesse dinheiro para consumir os produtos que eram fabricados pela elite industrial do país e do mundo. Então, como isso mudou completamente nessa fase aí de capitalismo financeiro que a gente vive, você criou uma casta muito pequena de beneficiados desse sistema, uma massa gigantesca que está se ferrando cada vez mais. A extrema-direita ganhou espaço por conta da insatisfação da população.
não foi por outra coisa, não foi por outro motivo, não foi porque ela apresentou um projeto de futuro mais esperançoso, melhor para a grande maioria. Não, o movimento de extrema-direita que cresceu no mundo cresceu em nome do quê? De destruir isso que está aí, que ninguém define exatamente o que é. Mas o sentimento da população, isso que está aí é a vida ferrada que eu estou levando e que jamais será melhor do que a dos meus pais. Então, esse conflito que o capitalismo, a evolução do capitalismo, como a gente está vendo, trouxe, é que favoreceu a extrema-direita, somado, claro, ao monopólio das big techs, que ficam produzindo uma realidade paralela, difundindo as ideologias de extrema-direita com o poder de pressão e monopólio que elas têm. Então, esses são os dois fatores. Eu acho que o presidente Lula não respondeu a pergunta que ele fez, né? Mas eu responderia dessa maneira. O problema é que a gente tem esse capitalismo assim, selvagem no qual a gente vive e o monopólio da distribuição da informação e da manipulação da opinião pública via Big Techs. Esses são os problemas centrais que a gente tem para enfrentar. Agora, eu acho que o presidente Lula vai tentar propor um programa que distribua mais renda, que torne a vida das pessoas um pouco melhor, que alivie esses sintomas. Acho que é isso que ele vai fazer. E numa frente ampla novamente, e a popularidade dele aumentando vai tornar possível reeditar essa versão. Capitalismo em crise, em absoluta decadência, Heloísa. A gente discorre muito a respeito disso aqui no nosso programa. A gente tenta entender os motivos que levam a esse cenário, um capitalismo que tenta, de alguma forma, se reconstruir, mas, acima de tudo, produz miséria, produz concentração de renda, enfim, uma situação absolutamente... Produz a possibilidade de extinção da nossa espécie, né, para começar. Então... Sim, é isso, é isso. A questão relativa ao meio ambiente é fundamentalmente produzida por esse capitalismo em crise, né? Enfim, a destruição dos nossos biomas, enfim, o aquecimento global. Heloísa, voltando a falar um pouco a respeito das questões de Brasília. A gente citou ainda há pouco esse desembarque do União Brasil, mais o Celso Sabino saindo e meio que ficando dentro do governo, enfim. Você acha que ainda é possível o governo reverter essa saída do Celso Sabino? E eu pergunto isso pelo seguinte: o presidente do PT, o Edinho Silva, ele conversou, ele tem falado ao longo dos últimos tempos a respeito da necessidade, na avaliação dele, de manter o União Brasil para a chapa presidencial no ano que vem. Você vê alguma possibilidade de o governo conseguir manter o partido no governo para concorrer em 2026? Olha, manter o partido é um termo muito subjetivo nesse momento em que o partido é aquela bagunça, aquela coisa fracionada. Então, eu acho que, como eles são muito fisiológicos, você vai manter alguns apoios, porque você vai manter, como você disse, eles estão em tudo quanto é área do governo. Eles estão nas autarquias, eles estão nos bancos estatais, eles estão em todo lado. Então, você vai manter, eles saíram da gerência da Embratur, mas eles continuam lá na Embratur com vários funcionários indicados pelos caciques do partido. Então, você talvez não tenha, nesse momento, um apoio formal do União Brasil, mas a gente também não sabe o que será do União Brasil daqui a um ano, porque você deve ter visto, o ICL denunciou o envolvimento do presidente do partido, o Rueda, com uma empresa de jatinhos que teria ligação com o PCC. Então, o que vai acontecer com a União Brasil na medida que essas denúncias forem levadas adiante e forem investigadas? Ninguém sabe. Dentro do União já tem gente querendo chutar ele de lá. Então, assim, o que vai acontecer? Ele tem os desafetos, né? Quando ele tomou o partido de assalto e provocou com isso a saída de uma série de pessoas, esse grupo continua coeso e continua doido para ver o Rueda se ferrar. Então, vai ter muita disputa ali entre eles, nesse grupo político. E que eu acho que isso é muito favorável para o governo Lula e para a futura candidatura
a reeleição do presidente Lula, porque quanto mais eles estiverem divididos, melhor para o Lula. Ele consegue pegar um apoio aqui, outro ali, nos estados, e vai fazendo a sua frente ampla fracionada estadualmente. Não vai precisar ser uma frente ampla, digamos, nacional, com o União Brasil, mas regionalmente terá o apoio de vários deles para conseguir. Você vê você vê a situação engraçada do próprio Hugo Mota, presidente da Câmara, né? Ele precisa do apoio do Lula no estado dele. Ele precisa fechar, porque o estado é muito majoritariamente pró-Lula. Então, você vai ter situações assim esdrúxulas ou engraçadas, depende do seu estado de humor do momento, em cada estado. Então, você não pode ser que você não tenha União Brasil está na frente ampla para eleger o presidente Lula, mas nos estados, em vários deles estará no palanque junto com o Lula. Bem como o próprio Celso Sabino, né? Precisa do apoio do presidente Lula para concorrer, muito provavelmente, uma vaga no Senado. No ano que vem, ele quer contar, sim, com o apoio do presidente Lula, por isso que ele, de alguma forma, resiste a sair do governo também por conta disso. Ele quer ter esse palanque no estado dele. O Heloísa, União Brasil, como você muito bem colocou, é um partido em disputa acima de tudo. Eu queria sair do União Brasil para falar um pouco sobre questões referentes a Câmara dos Deputados em geral, né? Eu queria falar sobre essa PEC da anistia, viu, Heloísa, que tem dado muito o que falar ao longo desses últimos tempos. Uma ala do PL, o partido do Bolsonaro, resolveu aceitar discutir uma redução de penas aos golpistas no âmbito dessa PEC. Essa PEC que se transformou, ao invés de PEC da anistia, se transformou em PEC da dosimetria. Isso, de alguma forma, teria enfurecido o clã Jair, do clã Bolsonaro. Heloísa, será que o Jair Bolsonaro não se dá conta de que a anistia total e restrita, como ele e a sua família defendem, é absolutamente impossível ser aprovada no Congresso? É difícil saber o que ele se dá conta, em que realidade ele vive, em que bolha de pensamento ele vive, porque ele deve ouvir de muita gente. Você tem o líder aí do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, que continua brigando por essa PEC como se ela fosse viável, o Zucco, a Carol Detone, uma série deles que tentaram aquela manobra ridícula de tentar colocar o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria para que ele não perca o mandato, porque o líder não tem as faltas abonadas, né? Então ele não perderia por abandono de função, e não deu certo. A mesa da Câmara vetou, o Hugo Mota vetou, fazendo um aceno ao PT, né, aos progressistas, dando um coice ali no pessoal do PL. Então, eu acho que essa PEC ampla desse jeito não tem a menor condição de avançar no Congresso. A Câmara já sabe que, mesmo que seja aprovada na Câmara, ela morre no Senado, e acho que nem para botar em votação existe hoje condição política. Então, o PL exige que ela tenha essa amplitude toda, e o PT se nega a discutir sequer a redução das penas, no que eu acho que eles têm toda a razão. Se eles começassem a defender hoje a redução das penas, seria um enorme retrocesso político para o próprio PT, que não pode agora desautorizar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Seria um escárnio, né? Então, você tem esses dois polos e não tem condição de resolver esse problema. Eu acho que a Câmara não vai conseguir votar essa matéria. E vai começar agora, porque a Câmara, a gente tem que compreender também que a Câmara está sob uma pressão popular gigantesca. Existe uma opinião pública contrária ao comportamento da Câmara dos Deputados. A Câmara é vista hoje como um local que só cuida dos próprios interesses. Então, eles precisam rapidamente começar a votar pautas de interesse da população para ver se revertem um pouco esse quadro. Por isso, virá aí essa PEC da escala 6x1, mas em primeiro lugar o do imposto de renda, virá essa semana, na quarta-feira, e vamos ver como vai ser o embate a respeito da compensação. Você vai tirar imposto de renda do andar de baixo, mas vai tirar dinheiro lá do andar de cima? A briga vai ser essa, né? O pessoal
da extrema-direita e do centrão está querendo mudar a maneira de compensar, está querendo que o governo que se lasque e tire de qualquer lugar. E a gente já sabe qualquer lugar que eles querem que tire. É sempre da saúde e da educação, que é o que interessa ao povo também. Então, eles têm que tomar cuidado, porque eles já estão, né, na marca do pênalti da opinião pública. Eu, se fosse eles, tentava passar essa PEC aí da maneira como o governo enviou, para não pegar mal demais para a própria Câmara dos Deputados. Não, sem dúvida alguma. A gente deve ter a votação ao longo dessa semana, como você disse, na próxima quarta-feira, desse projeto que foi aprovado já no Senado Federal relativo à redução de imposto de renda para quem paga até a isenção do imposto de renda para quem paga, para quem ganha até R$ 5.000 no nosso país, enfim, texto Aliás, aprovado. a gente vai ter que ver como que eles vão lidar com esse projeto que já foi aprovado no Senado, né? Porque o projeto que foi aprovado no Senado não é aquele que vinha sendo discutido na Câmara e foi enviado para o Senado, né? Exatamente. O projeto que foi aprovado no Senado é exatamente o projeto do governo, com a compensação da maneira que o governo estabeleceu, e foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, que é presidida pelo senador Renan Calheiros. Foi aprovado na comissão por unanimidade, não precisou nem passar no plenário, ele já tinha um caráter terminativo, aprovado ali, já está aprovado. Então, Renan, que é arqui-inimigo político do Arthur Lira, mandou esse projeto para lá. E o relator do projeto do imposto de renda é o Arthur Lira. Então, ele está assim, pressionando com essa ação o Arthur Lira a andar mais depressa, porque senão ele perde o protagonismo. Acaba sendo um projeto do Renan, encaminhado pelo Renan. Então, em princípio, como ele é o projeto que foi aprovado primeiro e é mais antigo, ele é de 2019, é um projeto do Eduardo Braga que ele aproveitou, pegou e como o pessoal brinca, serviu de barriga de aluguel, meteu ali o projeto do governo, aprovou e mandou. Agora, a Câmara, eu falei com o cara que é da área lá da advocacia, né? E ele me disse: não, é o projeto mais antigo tramitando na Câmara, então já estão desprezando o projeto do Senado. Não sei se vão a pensar um ao outro, quem é que vai ser o cabeça da proposta, mas tem aí uma questão que forçou, sim, a Câmara a andar um pouco mais depressa. E essa era a intenção, porque estava lá 7 meses esperando para ser avaliado esse projeto, relatado e apresentado, né? Então, forçou eles também a se mexerem. E dá esse detalhe que você trouxe aqui para a gente, viu, Heloísa, de que há uma disputa entre Renan Calheiros e Arthur Lira, né, que disputam espaço lá em Alagoas, enfim, há essa disputa interna entre o senador e o deputado, justamente em torno dessa questão. O Renan Calheiros, que aprovou esse texto modificado lá no Senado, e o Arthur Lira, que é o relator da proposta da isenção do imposto de renda e Arthur na Câmara dos Lira, Deputados. que deve vir como candidato ao Senado com apoio do presidente Lula, que é algo que realmente o Renan Calheiros não consegue compreender, porque o aliado do governo Lula sempre foi o senador Renan Calheiros. Então, eles vão apoiar um inimigo político do Renan para o Senado. Vamos ver como é que vai ser essa disputa aí. Nem o Renan Calheiros e nem ninguém consegue entender, viu, Luiz? Eu te confesso, porque o Arthur Lira foi, talvez, um dos aliados mais fiéis do Jair Bolsonaro ao longo da gestão dele. Hoje, o presidente Lula, enfim, diante dessa lógica do fisiologismo, desses apoios, dessas grandes alianças, o Lula acabou, enfim, engolindo a figura do Arthur Lira. Você sabe que o governo Lula diz que conseguiu aprovar na Câmara, sob a presidência do Arthur Lira, todos os projetos econômicos importantes que o governo precisava aprovar. Só que a gente sabe como, né? A chantagem que o Arthur Lira sempre fez para que esses projetos fossem aprovados. Cada passo era mais uma chantagem, era mais uma liberação de emendas. E agora a gente está vendo uma tentativa de colocar essa roubalheira, esse absurdo das emendas dentro dos trilhos, porque o ministro Flávio Dino está apertando essa situação lá no Supremo Tribunal Federal. Então, se ele continuar nessa ação e ela der resultados efetivos, a gente pode ter uma transformação, uma mudança um pouco mais visível no próximo ano legislativo e nos subsequentes. Vamos ver, está tentando moralizar, botar transparência, botar rastreabilidade. Isso tudo é essencial para a gente diminuir a capacidade da Câmara de chantagear o governo, sabe? É isso daí que vai dar ao governo um pouco de margem para fazer o que precisa ser feito. No Congresso que ganhou poder enormemente ao longo dos últimos anos aqui no nosso país com essa questão das emendas, né? O Congresso domina
boa parte do orçamento público a partir dessas emendas parlamentares. Heloísa, eu queria voltar a algo que você citou ainda há pouco na tua resposta referente a essa PEC da anistia. A gente falava sobre essas pressões que existem das ruas depois dos atos enormes que a gente teve lá há pouco mais de uma semana atrás. Você acredita que a Câmara pode recuar e não votar esse texto, ainda que seja a PEC da dosimetria, ainda que discuta a dosimetria? Você acha que a pressão das ruas pode fazer com que os deputados não votem esse texto? Olha, eu acho que sim, eu acho que já fez efeito, porque eles não vão votar essa semana, essa proposta já subiu no telhado, a gente não sabe para quando vai ficar. O Paulinho da Força, que foi escolhido para relatar essa matéria, se mostrou um trapalhão, um verdadeiro trapalhão, saiu da reunião com a bancada do PT, onde foi discutir isso, e deixou claro que ele tentou chantagear a bancada do PT, dizendo: se vocês não votarem essa medida na terça-feira, não vai ter votação do imposto de renda na quarta. E isso foi público. Ele acabou deixando escapar isso numa entrevista coletiva, para todo mundo ouvir. Quem tivesse o ouvido minimamente antenado entendeu exatamente qual era o recado. Era a chantagem do Paulinho Trapalhão. E isso bombou nas redes, bombou na imprensa, todo mundo comentou, e ele teve que recuar. Então, essa proposta não tem condições políticas de avançar nesse momento. E o Hugo Mota não vai botar ela para votação. Amanhã tem reunião do Colégio de Líderes, vão ver o que eles vão decidir, mas acho que ela vai esfriar, vai ficar um tempo ali na incubadora para ver se ela tem sobrevida ou se não tem. Só para detalhar aqui rapidamente para os nossos espectadores, antes dos atos de domingo da última semana, o Paulinho da Força dizia que ia discutir com as principais lideranças do Congresso, com os partidos, esse texto do PL da anistia na segunda e na terça-feira da semana passada para votar talvez na quarta-feira, de acordo com o interesse do presidente da Câmara, Hugo Mota. Mas o que a gente teve, acima de tudo, foram os atos que mudaram completamente o cenário. E um detalhe, né, Heloísa, que eu acho que pouca gente tem dado o devido valor a esse detalhe. Quem está articulando esse texto, acima de tudo, atualmente são Michel Temer e o Aécio Neves. Né? Imagina, que dupla. Que dupla. Eu acho, assim, honestamente, que o Aécio Neves não tem a menor capacidade de articulação dentro do Congresso hoje. Ele aliás, ele nem aparece lá, nunca vejo o Aécio Neves no Congresso. Só a Rede Globo é que ressuscita o Aécio Neves e a CNN, que entrevistam eles como se ele fosse uma voz que tivesse algum lastro ali. Não entendo. Ressuscitar a múmia para ver se ela tem o que dizer. Um partido que acabou, que está tentando se infundir com o outro para ver se tem sobrevida. O PSDB acabou. Vários remanescentes do PSDB foram para o PL, deixando claro como eles sempre foram de direita, e quem dizia isso era taxado de radical, de exagerado. Eles sempre foram de direita e agora estão se declarando abertamente de direita. Alguns dos discursos mais bolsonaristas que eu ouço na Câmara são de deputados ex-integrantes do PSDB. É uma coisa, assim, realmente inusitada. Então, eu acho que... E Temer, por incrível que pareça, Temer, sim, tem algum poder de articulação, ele tem entrada ali no Supremo por ter indicado o Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do Supremo, então o Alexandre de Moraes atende os telefonemas dele, e é mais ou menos por aí que ele fica. Agora, ele é a voz do fisiologismo, né? Então ele tem alguma articulação, mas eu acho incrível. O Paulinho da Força acho que deu um tiro no pé gigantesco quando decidiu buscar esses atores como coordenadores políticos dessa proposta. Ele não podia ter ido mais errado, né? A avaliação dele foi péssima. Por isso que eu digo, é Paulinho Trapalhão mesmo. É isso. O Michel Temer, inclusive, o ex-presidente golpista, até disse no programa Roda Viva que, pela opinião dele, deveria se reduzir a 25% as penas dos golpistas. Eu acompanhei essa entrevista, um negócio inacreditável. Conseguiu? Você conseguiu? Olha, Heloísa, por conta do horário... né? Por conta do horário, eu te confesso que eu não consegui assistir tudo, não. Eu assisti um pedaço da entrevista ali, mas não consegui ir até o final, porque o programa termina quase meia-noite. Eu acordo cedo para apresentar aqui o programa, mas acompanhei. Esse foi logo no início que ele falou a respeito disso, né? Dessa redução aí das penas
para os golpistas, pelo que Agora, ele... você não acha absolutamente incrível, absurdo, inexplicável o Roda Viva receber o Temer para tratar desse assunto? Sabe? Quem é hoje Temer na fila do pão para discutir esse assunto? Só porque ele consegue falar com o Alexandre de Moraes no telefone? Sabe? Não consigo entender o protagonismo que tentam dar ao Temer, que eu não consigo ver que ele tenha. O histórico do Michel Temer fala por ele, acima de tudo, né? Tudo que ele produziu para o país, eu refuto que o Michel Temer é uma das principais figuras do processo que culminou com a eleição do Jair Bolsonaro. Aliás, quem começou a colocar militares para dentro do governo foi o senhor Michel Temer, diga-se de passagem. A gente tem falado muito isso aqui no programa, a gente tem discutido que o Michel Temer é quem, de alguma forma, ressuscitou essa ala militar dentro da institucionalidade. Enfim. É um grande golpista, né? Se ele tem algo que deve ser dito a respeito dele, é isso, né? O grande golpista da República. É isso, é isso. Heloísa, eu queria avançar aqui no nosso papo para a gente falar um pouquinho a respeito do governador de São Paulo, né? O Tarcísio de Freitas é outra figura que tem aparecido muito ao longo dos últimos dias no debate público e ele andou dizendo, ao longo dos últimos dias, alguns aliados dele, que ele não estaria disposto a disputar a presidência da República no ano que vem, devendo tentar aí mesmo a reeleição para o governo de São Paulo. Isso se deu depois que o Tarcísio defendeu ali a anistia ampla, geral e restrita, enfim, uns atritos que ele teve com o Eduardo Bolsonaro, e parece que o Tarcísio já até teria escolhido um candidato para apoiar em 2026 para o Palácio do Planalto, que seria Ratinho Júnior, governador do Paraná. Eu queria que você falasse um pouco como é que você avalia, analisa a situação da extrema-direita para 2026, viu, Heloísa? Porque muita gente vem aqui no nosso programa dizer que o projeto da extrema-direita não é para essa próxima eleição, mas sim para 2030. Quem é que deve ser o candidato da extrema-direita para tentar derrotar o presidente Lula nas urnas no ano que vem? Como é que você avalia isso? Olha, acho que ainda não existe clareza a respeito disso. Tarcísio de Freitas desembarca hoje aqui em Brasília para visitar o Bolsonaro, né? Ele tem uma autorização do ministro Alexandre de Moraes para visitar o Bolsonaro hoje. Então, eu acho que Tarcísio de Freitas só vai sair candidato à presidência se o Bolsonaro disser para ele: eu preciso de você para ser o candidato a presidente. Se isso não acontecer, acho impossível que ele saia, até porque ele sabe que sem o apoio do Bolsonaro, ele não se elege de jeito nenhum. Com o apoio do Bolsonaro já vai ser difícil, sem ele, então, seria impossível. Agora, vamos ver para que lado ele vai, né? Ele vai cair. Ele tentou, naquele comício no 7 de setembro, se capitalizar para ser esse candidato, fazendo aquele discurso horroroso, falando do Supremo, a tirania do Supremo, e por aí vai, repetindo as máximas bolsonaristas. E eu achei curioso, que eu te confesso, olhando ele no palanque, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, como que esse cara vai conseguir ser candidato a presidente, andando em tudo quanto é palanque do país, com esse desempenho? Ele é muito ruim de palanque, ele não tem o menor carisma, ele não tem a menor capacidade de mobilizar a população, o que ele fala, ele não convence ninguém da maneira que ele fala. Eu achei assim, só observando a performance, né? Eu achei abaixo da crítica. Eu fiquei olhando aquilo, comparado com o presidente Lula, ele tem a menor chance. Agora, a gente não pode esquecer que essa será uma eleição muito regida pelas mídias sociais, pelas big techs, que têm o controle do que chega para mim, para você e para todo mundo. Então, é um cenário que, por conta disso, se torna dificílimo. Dificílimo. Vai ser uma eleição mais difícil do que a eleição passada. E nós teremos na presidência do TSE um bolsonarista. Não teremos um Alexandre de Moraes. Então, o quadro aí não é nada auspicioso. É bem preocupante. Bem preocupante. Agora, o que o Tarcísio vai decidir? Eu não sei, eu acho difícil hoje, olhando o quadro geral, acho difícil ele arriscar uma reeleição quase garantida no estado de São Paulo para tentar a presidência da República, a não ser, repito, que o Bolsonaro diga para ele: preciso de você nessa chapa. Se isso não acontecer, acho que ele não sai, não. Também acredito nisso, viu? Eleições, mais uma vez, como você muito bem colocou, muito influenciadas
pelas redes digitais, pelas big techs, que tem cada vez mais poder, infelizmente, aqui no nosso país. O governo fala até nessa questão de se, enfim, regular as big techs, mas é um tema que não avança da maneira que deveria por aqui. O Tarcísio, aliás, o Heloísa, é uma figura um tanto estranha, né? Ele participou do governo da presidente Dilma, depois se bandeou para o lado do bolsonarismo, uma figura que muda conforme o vento, né? Completamente. Agora, eu conversei com umas pessoas essa semana que trabalharam no governo, perto dele, no governo da Dilma. Falou, cara, ele era abaixo da crítica, uma incapacidade. Né? Ele não tinha o menor. Não se destacava para nada, era um medíocre nas funções que desempenhou. E foi alçado a governador de São Paulo. É como o Bolsonaro ter sido alçado à presidência da República. Absolutamente inacreditável, né? Não tem como justificar, como explicar. Realmente é complicado. É isso. É alguém que entrou aí nessa onda da extrema-direita. Luísa, para a gente fechar aqui, eu sei que você está na correria aí no teu dia a dia, enfim, das tuas pautas, das tuas coberturas, enfim. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, sobre a participação do presidente Lula lá na Assembleia Geral da ONU. A gente citou essa fala que ele deu para as lideranças de Espanha, Chile, enfim, dos países aqui da América do Sul também, mas eu queria uma análise tua a respeito da fala dele abrindo a Assembleia Geral da ONU. Como é que você avaliou, analisou? Você que por muito tempo acompanhou o cenário internacional, agora está em Brasília, mas como é que você viu aquela fala do presidente Lula abrindo a Assembleia Geral da ONU esse ano? Olha, eu acho que foi impecável, foi forte, foi incisiva, foi muito contundente, convincente. Foi impecável. Eu vou levar para mim, para o resto da minha vida, uma das frases que ele disse ali, quando ele fala que o mito da superioridade ética do Ocidente está enterrado sob os escombros de Gaza. Olha, isso não é pouca coisa dizer isso diante das Nações Unidas e ser claramente ovacionado. Isso não é pouca coisa. E diria mais, além do discurso dele absolutamente brilhante, brilhante em todos os pontos, ele fez todas as críticas aos Estados Unidos sem falar no nome do país e sem falar no nome do Donald Trump. Né? Então, assim, realmente foi um discurso memorável para entrar nos livros de história. Agora, além do discurso, a gente teve o discurso também do presidente da Colômbia, o Petros. E ele fez um discurso ainda mais contundente, porque colocando todos os nomes e chamando a população mundial para tomar nas próprias mãos a defesa da população de Gaza, tomar nas próprias mãos o combate ao genocídio. E foi, então, um discurso que lhe rendeu a perda do visto americano. Azar, né? Agora, quando ele terminou o discurso, depois que ele fez o discurso, que ele voltou para sentar no lugar dele, o que a gente teve? A gente teve, não sei se foi imediatamente depois ou alguns momentos depois, a gente teve o presidente Lula abraçando e beijando a cabeça dele. Então, eu acho que isso é um conjunto que vai se formando de um entendimento de que, da maneira como as coisas estão, não é possível continuar. É preciso, sim, que os democratas, que ainda se pode chamar de democratas, se mobilizem. É preciso que as populações mundiais continuem se mobilizando pelo fim do genocídio, pelo fim da nossa humanidade. Porque Gaza, para mim, significa exatamente isso, é a gente enterrar a nossa humanidade. A gente é incapaz, em 2025, de olhar para o que está acontecendo em Gaza e, como humanidade, tomar uma postura firme de impedir que isso continue acontecendo. Isso, para mim, é inaceitável. É inaceitável. Não tem como dormir sem pensar nisso todo dia, naquelas milhares de mulheres e crianças, naqueles milhares de palestinos sendo perseguidos, assassinados com a ajuda da inteligência artificial, das grandes big techs, que ajudaram Israel a desenhar um plano de monitoramento da população palestina e reconhecimento facial das pessoas para ser usado num território de guerra. Isso é absolutamente inaceitável, isso é o fim da humanidade. É o uso das tecnologias de ponta para um genocídio. Não tem como conversar com... Não dá, né?
É um processo de limpeza étnica que está sendo transmitido ao vivo. É o que a gente tem visto lá em Gaza, infelizmente. A gente faz uma cobertura muito intensa. Aliás, eu até citei isso aqui no programa recentemente. Na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, houve ali um encontro entre jornalistas brasileiros, jornalistas que estão Eu lá em participei. Gaza. Pois é, eu ia até participar desse papo, mas eu estava no mesmo horário do programa que eu não consegui organizar as agendas para participar desse bate-papo. 50 jornalistas brasileiros com 20 palestinos. Depois que se encerrou ali, o embaixador da Palestina também participou desse encontro. Depois que se encerrou esse bate-papo, cerca de meia hora depois, a tenda onde os jornalistas palestinos estavam lá em Gaza foi bombardeada pelo Estado sionista. A gente vai até conversar com a presidente da FENAGE aqui essa semana, para ela falar um pouco sobre isso. A FENAGE, quem patrocinou esse encontro, esse bate-papo, a Isso. gente vai tratar aqui disso, esse horror que só se amplia, inclusive, mais de 200 jornalistas mortos lá em Gaza ao longo desses quase 2 anos de morticínio, negócio E olha, não é inacreditável. só os jornalistas, né? Eles vão lá e matam as famílias dos jornalistas também. É uma coisa assim, é tão selvagem, tão brutal, tão além de tudo que a gente já viu na face da Terra. Não existe precedente para o que o Netanyahu está fazendo. Netanyahu não, a extrema-direita fascista e sionista está fazendo. Não existe precedente. Isso nunca aconteceu. Nunca. Então, realmente, a gente tem que tomar uma atitude séria a respeito do que está acontecendo ali em Gaza. As lideranças globais precisam, acima de tudo, se colocar em relação a isso. Tivemos alguns avanços, né? Alguns países reconhecendo o Estado palestino lá na ONU ao longo dos últimos dias, enfim. Mas o que a gente precisa, acima de tudo, é uma ação coordenada das nações para sancionar o Estado sionista diante do que a gente tem visto. Heloísa, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria uma análise rápida tua a respeito do que a gente pode esperar desse tão esperado encontro, tão aguardado encontro entre o presidente Lula e o Donald Trump. Deve se dar ao longo dos próximos dias, né? Eles devem se reunir ou por videoconferência, ou bater um papo por telefone. Fala-se da possibilidade de se encontrarem em um terceiro país, que não Brasil e Estados Unidos. O que é que a gente pode esperar desse encontro depois da fala lá do Donald Trump na Assembleia Geral a respeito do rápido encontro ali que ele teve com o Lula? Olha, eu acho que estão em jogo aí uma série de interesses econômicos. E eu espero que o governo Lula não abra essas possibilidades de exploração de terras raras brasileiras, né, e de manter livres de regulamentação as big techs, que são as duas coisas que mais interessam o Donald Trump hoje em dia. Como eu estava falando, as big techs são o grande problema da humanidade hoje. O monopólio que elas têm da informação, da circulação de informação, da manipulação da opinião pública, é o monopólio mais perigoso que a gente já viu na humanidade. E isso tem que acabar, isso tem que ser regulamentado. O presidente Lula já andou dizendo, não, a gente não quer vender as terras raras sem beneficiar aqui, sem gerar empregos, não sei o quê. Então, eu tenho muita preocupação, porque eu acho que ele já está predisposto a fazer algum tipo de acordo nessa área. Eu acho que o Brasil precisava, como diz volta e meia o deputado mineiro Rogério Correia, o Brasil precisa criar a sua empresa pública de terras raras, que ele tem que criar brasa raras, sei lá, alguma coisa, para garantir que a extração e o beneficiamento desse produto vá beneficiar a população brasileira como um todo e que seja feito dentro de regras de respeito ao meio ambiente, à sustentabilidade, para que não destrua toda a natureza, que Minas Gerais não continue sendo aquele estado que é arrasado pelas mineradoras e a gente tenha desastres como a gente já teve de Mariana, enfim. Então, acho que o Brasil tinha que criar sua empresa pública de terras raras para administrar em prol, pelo benefício da população, esse bem que é de todos nós. Uma das grandes preocupações é essa, viu, Luísa? Porque parece que o governo já abriu concorrência para as terras raras lá em Washington. A gente vai detalhar isso aqui ao longo dos próximos dias no nosso programa, conversar com especialistas a respeito disso, mas, acima de tudo, está em risco. É a soberania nacional. Quando a gente fala de terras raras, a gente fala de soberania. O Lula, que tanto defendeu soberania ao longo dos últimos tempos em discurso, obviamente que não pode deixar
que isso ocorra, que as terras raras entrem na negociação com Donald Trump em relação ao tarifácio. É uma preocupação. Olha, eu concordo com você, que infelizmente parece que já está desenhado o que vem por aí, né? Infelizmente parece que está desenhado. A gente vai detalhar isso aqui ao longo dos próximos dias do nosso programa. Heloísa, eu quero agradecer muito a presença aqui pela primeira vez no nosso programa. Foi ótimo o nosso papo. Obrigado por disponibilidade de fazer essa discussão aqui com a gente. Em breve voltamos a conversar diante das possibilidades, e eu desejo para você uma boa semana de trabalho lá no ICL, viu? Para nós todos. Grande abraço, viu, Heloísa? Até a próxima. Tchau, obrigada. Conversamos aqui com Heloísa Vilela, jornalista